Olá, tudo bem? Pinho Pinto aqui. Vamos dar continuidade então à nossa aula de teoria musical. E hoje nós vamos falar de escala. Ó, é um termo, né, usado na pedagogia musical que a gente precisa entender em vários aspectos, que é bem importante, para que ela funciona, o que ela serve, o que ela é, né? Então vamos lá a busca de entender o que é escala. Bom, a princípio todo mundo já conhece, né, a escalinha musical famosa, né? Do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do, si, lá, sol, fá, mi, ré, do, certo? Essa escala, esses nomes, a gente já em alguma cantiga aí do cancioneiro popular, a gente já ouviu tocar isso daí, a famosa do, ré, mi, fá, 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 do, ré, ré, do, sol, fá, mi, do, ré, mi, fá, que é um solfejo bastante importante para o aprendizado da música, né? Aprender as notinhas, aprender o nome delas, a sequência e tudo mais. E a escala, então, portanto, ela é formada aí por essas sete notas musicais, como a gente diz, que é o do, ré, mi, fá, sol, lá, si, e aí depois essa sequência continua, né, seguindo em frente e assim por diante, indo até o agudo, lá até as partes mais altas, e indo até as partes mais graves. Mas, então, o que é a determinada escala? Tá? Então, vamos falar da seguinte forma. Primeira coisa, a palavra escala, ela está relacionada à ideia a ideia de escada, vamos pensar assim, né? De a gente ter degraus ou graus, né? Que vão dar pra gente assim, eu tenho um patamar que é uma nota, e aí eu tenho uma segunda nota que está um pouco mais acima ou abaixo dela, como a gente já fez nos outros exercícios. Lembra quando a gente viu o pentagrama lá? Né? Sobe, desce a escala, a gente vê lá a nota a partir da clave e tudo mais. Então, a escala nada mais é do que uma organização dessas notas. Ó, a gente colocou alturas aqui, eu coloquei na definição o que? Sequência de alturas determinada pela quantidade de hertz. O que é altura? A gente já falou lá, a altura é uma das propriedades físicas do som que está relacionada à sua frequência, ou seja, o som é uma onda, né, que está vibrando. Se ela vibrar lento, a gente tem a ideia de um som grave, né? E se ela vibrar rápido, muito rápido, a gente tem a ideia de um som agudo, né? E isso dá pra gente a ideia de altura, ou seja, sons graves são sons baixos, sons agudos são sons altos, né? E assim por diante. Agora, como eu disse para vocês lá, se a gente falar só altura, por exemplo, falar sobre altura, falar somente assim, isso é um som grave, é um som agudo, isso não dá para fazer música com isso só, né? Então a gente tem que ter nome, tem que ter lugar certo, né? Que nota que é para tocar, que altura que é? É a altura tal, é a altura X. Mas quando a gente fala de altura, a gente fala, né, de quê? A gente já falou de vibrações por segundo, que é esse nominho que aparece aqui, que é os hertz, né? Que é uma unidade de medida, né? Ou seja, unidade de medida para quê? Pulsos por segundo. Eu tenho uma vibração, ela faz isso, ó, tum, tum. Quando ela volta no meio, ela dá um pulso, que a gente chama, né? Essa onda, ó, vou fazer a ondinha aqui para ficar mais claro para vocês. Imagina uma onda, eu tenho aqui o ponto que ela começa. Começou aqui, ela faz isso aqui, para cima, vai para baixo. Quando ela voltar aqui, quando ela voltar nesse ponto zero de novo, a gente conta um pulso, que a gente chama. E ela vai ficar fazendo isso durante o tempo, e ela vai tendo vários pulsos, né? Depende do tempo, né, que isso aqui demora, esse pulso, esse espaço aqui, ó, sei lá, isso aqui demorou 1 segundo para fazer, vamos dizer assim, 1 segundo. A gente vai dizer que essa onda mede 1 Hz, ou seja, porque Hertz, que é essa palavrinha aí, ela indica pra gente, Hertz. Ela indica essa quantidade de batidas de uma onda por segundo, né? Então, se a gente tem uma nota que vibra 60 Hz, isso quer dizer que ela, em 1 segundo, que é esse tempo aqui, ó, ela dá 60 vezes, né? Ela faz 60 vezes esse vai e vem, que é essa onda, né? Então, é muito rápido, né? 60 Hz é uma vibração muito rápida, tá certo? E 60 Hz é uma nota muito grave, um som grave, tá bom?
Então, no fim, a gente percebe isso como som grave. Os sons mais agudos vão ser absurdos, assim, 2.000 Hz, 3.000 Hz, né? É muita batida num segundinho só, que é um espaço muito curto de tempo, tá bom? Então, essa medida de Hertz é feita assim, tá bom? Ou seja, batidas ou vibrações por segundo, que é o que a gente chama de frequência. Então, o que são as alturas no fim? O que é a escala? É uma sequência dessas alturas determinada pela quantidade de hertz. Ou seja, eu tenho uma altura que mede, por exemplo, eu fiz esse quadro aqui que ajuda a lembrar. Imagina essa onda aqui, que ela é bem mais grave que essa. Por quê? Ela dá a sua vibração em tempos mais longos, ó, tá vendo? Ela faz o primeiro nó dela, o primeiro pulso aqui. Essa aqui já faz o primeiro pulso aqui, ó. Já bem aqui, bem curtinho, né? Ó. Enquanto essa aqui é bem longo no espaço do tempo, essa aqui já é bem curta. Então, isso vai fazendo com que essa vibrações por segundo aumente, né? Então, eu coloquei alguns números aqui só para... Não são números exatos, logicamente, são só para a gente entender. Digamos que essa aqui mede 100 Hz. Essa daqui, que já é um pouquinho mais rápida, mede 200 Hz. É um pouco mais, né? 300 Hz. Essa aqui, 400 Hz. E a cada hora, percebe que quanto mais vibrações por segundo vai aumentando, a gente vai tendo sons mais graves, mais agudos, né? Ou seja, indo para cima, mais agudo, para baixo, mais grave, tá bom? Então 100 Hz é uma nota mais grave que 200 Hz. Assim como 600 Hz é uma nota bem mais aguda do que 100 Hz, e assim por diante, tá? Portanto, isso é a física do som, né? Agora, a gente transforma isso em notas musicais, porque cada nota musical, o Dó, por exemplo, o Ré, o Mi, o Fá, eles têm uma vibração exata, né? Para ele soar essa nota. Ele tem uma vibração, um número certo de hertz, tá bom? Ó, vou pôr uma tabelinha aí para você olhar agora, essa relação, né? De quantos hertz mede cada nota. Não precisa decorar isso, tá, gente? Isso aí é só uma informação para vocês saberem por que a escala fica do jeito que fica, né? Então você pode reparar aí na nossa tabelinha, ó, o Dó, por exemplo, né? Ele vai medir essa quantidade de hertz, 263,63, o Ré já é 293 e assim por diante, né? Cada altura que vai subindo vai aumentando a quantidade de hertz, tá? Então isso é muito importante a gente entender. Que a escala, então, ela nada mais é do que uma organização em sequência dessas alturas. Aí muita gente pode falar assim, mas por que o Dó vem primeiro, depois vem o Ré, e depois vem o Mi? Por que o Mi não vem antes na sequência da escala? Aí você pode olhar aí nessa tabelinha e ver por quê. Porque o Dó vibra muito menos do que o Ré, né? E o Ré, por consequência, vibra menos do que o Mi, e um pouquinho menos, e o Mi menos que o Fá, ou seja, então eu não posso colocar o Dó depois o Mi, porque existe o Ré no meio. O Ré tem uma frequência que está intermediária por números. Repare aí na sua tabelinha. Tá bom? Então, é por isso que existe essa sequência. Tá bom? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Agora, historicamente tem muito mais coisas para dizer, que eu não vou entrar nesses méritos aqui, tá bom? Porque, na verdade, assim, os nomes das notas, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, vieram muito depois que essas alturas já estavam sendo usadas, né? Ou seja, quando a gente fala altura, a gente tem que pensar em som, em vibrações por segundo. Não tinha nome ainda. E esse nome foi dado por um monge beneditino no século XI. Ó. Ele deu, no século XI, se não me engano. Ele deu os nomes das notas, Dó, Ré, Mi, Fá. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, pesquise na internet, tá? Vai ter muita coisa lá. Ele tirou esses nomes, essas sílabas, dos iniciais de um hino que era cantado, né, na liturgia católica a São João Batista, né, o que batizou Jesus Cristo. Havia um hino que se cantava em homenagem a ele, e esse hino começava com esses nomes, as frases desses hinos começavam com essas sílabas, Dominus alguma coisa, ressonaram, era tudo em latim. E ficou esses nomes, Dó, Ré, essas sílabas, né, Dó, Ré, Mi, para o nome das notas. E de lá para cá a gente só usa assim, a gente só fala Dó, Ré, Mi. A gente não fala mais, toca com 263 Hz, toca com 20 Hz. Não, a gente fala Dó, Ré, Mi. Fica pedagogicamente mais simples, mais simplificado. Mas então, assim, se alguém te perguntar o porquê que a escala é assim, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, você já pode responder. Porque o Dó vibra em Hertz, vibra um pouquinho menos que o Ré,
e o Ré, por consequência, um pouquinho mais do que o Dó, e um pouco menos que o Mi, e o Mi, por consequência, um pouco mais do que o Ré e menos que o Fá, e assim foi construindo essa sequência. Agora, o mais importante de tudo, ouça isso, ó, vou tocar a escalinha, perceba que a gente tem a sensação de que cada hora eu tenho uma nota que vai aumentando a sua quantidade de vibrações por segundo, vai ficando mais aguda, né? Olha aqui. Dó, depois o Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Certo? Percebe isso? Então, por isso que ela dá a ideia de escada também, né? Que vai subindo, e por isso que ela está nessa sequência aí. Tá bom? E a gente aprende a escala primeiro, por que a gente está aprendendo escala? Se é só uma sequência. A gente tem que colocar isso bem importante. Não é música ainda. A escala não é a música, né? Você não aprendeu a tocar escala, você já aprendeu a tocar música. A escala, ela só deixa pra gente organizado algumas notas que vão dar pra gente os ingredientes certos para eu fazer uma música determinada numa sensação que eu quero, tá? Que é o que a gente vai aprender mais pra frente, chama modo. Então, quando eu tenho essa escala que a gente aprendeu aqui, que tem as notas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, a gente consegue entender que a gente usou 7, tá? Mas no geral, na música, você pode olhar todos os instrumentos aí, no piano, por exemplo, a gente tem 12 notas. O total, então, são 12 notas. Mas essa escala aí só está usando 7 notas. Né? O Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Certo? São 7 notas só. Quer dizer, então, que tem 5 notas que não se usa a princípio aqui. Então, isso é o que a gente chama o seguinte, bem importante isso. É uma escolha, né? Essas 12 notas que existem na nossa cultura, né? Nos nossos instrumentos, vamos dizer assim. Em outras culturas existem mais notas, tá bom? Mas na nossa cultura, os nossos instrumentos têm 12. E quando a gente faz uma música, geralmente a gente usa 7 só, tá? E essa escala que a gente estuda tem só 7 notas, fica 5 de fora. Por que fica 5 de fora? Aí agora eu quero explicar de um jeito que fique claro para vocês. Olha o que eu coloquei aqui. A escala é uma sequência de alturas determinada pela quantidade de hertz, né? Ou seja, uma sequência de notinhas, que essa sequência é determinada pela quantidade de hertz que cada uma tem. Pronto. Agora, ela serve para quê? Serve como ingrediente na composição musical. Quando a gente ouve uma música, a escala está lá, mas ela não está como uma música, ela está como um ingrediente só. Porque esse ingrediente foi misturado ali e virou a música. Vou dar um exemplo para você. Por exemplo, o exemplo do bolo. Você vai fazer um bolo. Aí você vai fazer um bolo de fubá. O que você vai fazer primeiro? Antes de você fazer o bolo de fubá, você tem que conhecer o quê? Os ingredientes, tá? Então, antes de fazer a música, a gente tem que conhecer os ingredientes. E um dos ingredientes da música é a escala. Tem vários outros que nós vamos conhecer durante o nosso curso todo. Mas o ingrediente primeiro, ou ainda, como podemos dizer, que o ingrediente da altura, o primeiro ingrediente da altura é a escala. E é isso que nós estamos estudando, tá bom? Essa sequencinha de notas. E perceba o seguinte, como eu falei, a escala, a gente poderia montar uma escala, as notas que existem, que poderia ser uma escala maior, são 12 notas. Mas a gente só usa 7. Por que usa 7 e não usa as 12 de uma vez? Aí é o exemplo do bolo de novo. Você vai fazer um bolo de fubá. Aí você vai lá na despensa, você tem trigo, tem farinha, tem ovo, tem leite, tem fubá, tem chocolate, tem alface, tem tomate. Tá? Aí você vai separar os ingredientes para fazer bolo de fubá. O que você vai fazer? Você vai pegar os ingredientes que vão dar o gosto do fubá no final. Você não vai pôr tomate nem alface no seu bolo. Por que você não vai pôr? Porque se você pôr, vai mudar o gosto desse bolo. Vai deixar de ser bolo de fubá para ser uma outra coisa. Tá certo? Então, a primeira coisa que vocês têm que ter consciência é isso. Que quando a gente usa só 7 notas e deixa 12 de fora, é para isso. É para deixar essa música que eu vou fazer com essa escala, ela vai ter um gosto específico. O gosto dessas 7 notas aí. Que no caso da nossa escala, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, a gente pode dizer que o gosto dela é maior, tá bom? Existem outros gostos, né?
que a gente não chama de gosto na música, tá? Mas eu estou só fazendo uma comparação. Seria o gosto da escala maior, a gente chama isso de modo. Modo maior, modo menor, modo mixolídio, modo frígio, tem vários modos, vários bolos para a gente fazer. Mas o primeiro que a gente aprende é esse aqui, tá? Que vai dar pra gente a ideia do gosto maior, né? Que dá uma sonoridade diferenciada, tá bom? Então, a escala está sendo trabalhada dessa forma. É bem importante que você entenda, então, que a escala, o que que ela é? Ela é uma sequência de alturas, e o que que é altura? Né? Quantidade de vibrações por segundo, hertz, né? E isso é determinado, essa sequência é determinada pela quantidade de hertz, ou seja, a nota que vibra mais vão ficar organizada pelos números, né? Se eu tenho, por exemplo, uma que vibra 100, outra que vibra 200 e uma que vibra 300, quem que vai vir primeiro? A de 100. Depois a sequência, a de 200, depois a 300. Numericamente fica claro, né? E esse número traduz pra gente o que a gente ouve. É bem importante aí você ir concebendo dessa forma, tá bom? Bom, isso é a nossa ideia, o que vocês precisam saber sobre escala, tá? A princípio, o que ela é e para que ela serve, tá? E saber que a escala que a gente está trabalhando agora é a escala que tem as notas do, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, tá bom? E saber escrever isso no pentagrama, como a gente já fez. Então vamos aqui a um exemplo, tá? De escrita disso no pentagrama. Opa! Vou fazer um pentagrama aqui rapidinho. E vou escrever isso na clave de sol. A gente já aprendeu clave de sol na segunda linha, certo? Como é que eu vou escrever essa escala subindo, né? Ascendendo. Então eu começo aqui, ó, na nota dó, por exemplo. Começou aqui. Esse é o dó. A gente já aprendeu. E qual seria a próxima nota da escala? O ré. Então eu ponho o ré aqui, depois o mi, o fá, o sol, o lá, o si e chega lá no outro dó. Ficou um pouco curtinho aqui, né? Olha aí, tem que saber escrever bem essa escala, né? Não pode errar as notinhas, ó. Dó tá na linha, ré no espaço, mi na linha, fá no espaço e assim por diante. Isso na clave de sol, né? Portanto, isso é a escala, essa organização. E esse daqui é a notação da escala, como a gente já aprendeu. Como é que eu noto a escala? Dessa forma, ó, subindo, ou pode ser descendo também. No caso aqui, a gente chama de escala ascendente, ó. Ascendente, que é o quê? Aquela que sobe. E eu posso fazer ela descendente também. Como é que vai ficar a escala descendente? Olha aqui. Vamos... Eu vou pegar do dó lá de cima, dó, e aí vou descer, ou seja, quando eu estou descendo a escala, vem do dó, si, lá, sol, fá, mi, ré e dó. Certo? Então aqui é o ascendente e aqui é o descendente. Certinho? Então, ó, isso os dois na clave de sol. Eu preciso que vocês treinem isso. Escrevam a escala na clave de sol, subindo e descendo, tá bom? Ótimo. Agora, quando vocês fizerem a ascendente, vamos deixar essa aqui de lado um pouco. Quando vocês fizerem a ascendente, a gente tem que entender que a escala, além de ela ser essa sequência aí, e da gente saber ela através dos nomes, a gente também tem uma outra forma de organizar ela, que é bem comum, que é por graus, né? Ou seja, a ideia de numérica de 1, 2, 3, ou primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo grau, né? Grau é como se fosse a ideia de degrau da escala, né? Que vai subindo. Então, quem vai ser o primeiro grau? A primeira nota. E aí a gente coloca com números romanos, tá? Olha, quem aí não tá acostumado com o número romano, vai acostumar agora, tá bom? Número romano é diferente do número 1, 2, 3, que é o arábico, que a gente chama. A gente usa na música número romano. E o número romano é com palitinhos. Esse é o 1. O 2 são 2 palitinhos. O 3, 3 palitos. Aí o 4 que muda um pouquinho. O 4 usa um palitinho e um V. O quinto é só o V.
o sexto é o palitinho, o V e o palitinho, depois o sétimo, o V e 2 palitinhos, e o oitavo, o V e 3 palitinhos, tá? Esses são os números que a gente vai usar, eles chamam-se números romanos. E aí você vai escrever em cima de cada número, cada nota aqui é um grau. Então Dó é o primeiro grau, usa um palitinho. Ré é 2, usa 2. O Mi é o terceiro grau, usa 3 palitinhos. O Fá é o quarto grau. Opa, o quarto grau é aquele que usa o palitinho V. O Sol é o quinto, né? O Lá é o sexto. O Si é o sétimo. E o Dó de novo, que é o oitavo grau, tá? Você tem que, então, decorar isso. Quem é o primeiro grau da escala? Ah, o primeiro grau é Dó. Quem é o quinto grau da escala? Puxa, quinto grau, como é que eu faço? É só contar, ó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, subindo. Então, Sol é o quinto grau. Quem que é o quarto grau? Opa, Dó é o primeiro. Dó, Ré, Mi, Fá. Fá é o quarto grau. Certo? E assim por diante. Então, não é nada de outro mundo, não. Mas tem que ficar ligado com isso daí, tá bom? Ou seja, ó, com o som Dó, Ré, ou seja, é primeiro grau, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. Quando chega no oitavo, chegou no fim, dá a sensação de fim da música, tá bom? Então é bem importante a gente conseguir cantar a escala das duas formas, ó, cantando com os nomes. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, né? E descendo também. Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Certo? E falando os graus também, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí descendo. 8, 7, 6, 4, 5. Opa, desculpa. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tá bom? Isso é os conhecimentos que a gente precisa da escala. Então, fazendo um resumo final, escala é a sequência de notas ou alturas determinadas pela quantidade de vibrações por segundo, os hertz, tá? Isso é o que ela é. Para que ela serve? Ela é o ingrediente da música, ela não é a música, ela é só um ingrediente, tá? E esse ingrediente, esses ingredientes são escolhidos 7 notas dentro de 12. Lembra? Que são essas que a gente usa, o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, né? Muito bem. E aí a gente precisa saber escrever essa escala no pentagrama. Usem a clave de Sol, tá? Escrever bem, então façam isso várias vezes aí no caderno, vão me mandar, tá? Como exercício. Escrevendo os números em cima. O primeiro grau, o segundo grau, o terceiro grau, o quarto grau e assim por diante, tá bom? E depois eu quero que vocês solfejem, cantem como eu fiz aqui, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Gravem o áudio e mandem para mim, falando o nome das notas e também falando por grau, ó, desse jeito, ó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Depois subindo, com os números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tá bom? Façam isso. Se for o caso, ouçam o vídeo na hora de gravar, ouçam o que eu fiz agora, repitam gravando e mandem para mim. Eu quero ouvir vocês cantando, tá bom? Então é isso daí. Essa é a nossa aula de escala, bastante importante. Tem mais coisinhas para dizer, mas vou deixar para a próxima aula, que senão fica muito grande. Tá bom? Obrigado e até lá. Valeu!